signo de Touro, vamos lá para a sua leitura, então, para o mês de fevereiro. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês. Vamos dar início, então, à sua leitura com o tarô de Waite. Vendo aqui para o signo de Touro, o que temos? Também aproveito e peço que você se inscreva. Como você pode perceber, é um canal novo, estou iniciando agora, novinho em folha, tá? E para crescer, precisamos então que o pessoal ajude, né? Se inscreva, compartilhe, chame mais pessoas se essa mensagem tocar o seu coração, se você sentir a energia desse canal. Vamos lá então, signo de Touro, fevereiro 2026. Três de espadas, signo de Touro. Eu ouvi aqui interferindo no seu financeiro. Dores de amor, dores emocionais aqui. Muita dor. Eu sinto aqui muita dor. Descobertas, exatamente. Você está muito sensível agora com a Rainha de Copas. Muito sensível pelas dores, por coisas que você sofreu ou está sofrendo nesse momento ainda. Podem ser até perseguições de várias formas, mas uma em especial, aqui tem 3 espadas, é mais de uma dor, mais de um sentimento que está te ferindo, te empobrecendo. Olha a palavra que eu escutei aqui, que é a mais importante de todas, que é o seu centro. É como se alguém que representasse exatamente essa figura daquela pessoa que tem que nutrir, que tem que amar, que tem que, não, mas a tendência, por exemplo, uma mãe, um pai, essas pessoas devem, ou pelo menos elas têm um papel importante. Eu até senti a garganta agora, isso pode te afetar, até mesmo na coragem para falar, para se expor. E talvez seja algo que você não possa falar, porque se você falar, as pessoas podem não acreditar em você. Tamanha a dor que essa pessoa te causa ou causou. Mas eu sinto que você está assim agora, nesse momento. E essa espada que eu vejo no centro, ela era a tua estrutura, o teu lar. Essa representação dessa espada é justamente o cerne da questão, o teu grande problema. Você pode ter problema com várias pessoas nesse momento, mas com essa pessoa você não poderia ter, é o seu entendimento. Com essa pessoa você não deveria estar tendo este problema. Você poderia esperar isso de qualquer pessoa, menos dessa pessoa aqui. Então isso para você está sendo muito doloroso, muito doloroso. Recomendamos a você, porque perto dessa pessoa, não que você se torna aqui um pajem, você se torna alguém que precisa se comunicar, muitas vezes, como se fosse alguém infantil, se colocando num papel, porque aqui eu não tô falando com criança, tá saindo muita fumaça da vela aqui. Eu sinto que, e essa vela foi para Iemanjá aqui, que hoje é o dia dela, né, 2 de fevereiro. Então, me fala muito da geração, da criação, essa sujeira, essa fumaça preta é a grande questão da sua vida no momento. E aqui te fala para você fazer um corte, tá? Para você seguir em outra direção aqui com o carro. Aqui está te pedindo, siga numa nova direção. Não há nada aqui mais para colher. Signo de Touro, aqui acabou. E essa dor, independentemente do que ela tenha feito para você, é hoje o seu maior problema para olhar para o seu carro e entrar nele e partir. Porque é como se você tivesse engolido um veneno a vida toda. E esse veneno sutilmente dizia para você: você não é capaz.
Você não pode ficar sem mim. Sem mim você não consegue. Você já teve essa experiência. As sabotagens, muitas sabotagens feitas que pode ter sido isso que você descobriu. Sabotagens feitas no seu caminho, de várias formas, de formas até mesmo que talvez você pense, por que uma pessoa é mãe se ela faz esse tipo de coisa, se ela tem esse tipo de desejo em relação a um filho, uma filha? Mas entenda, essa pessoa, ela dá o que ela tem. E isso me parece até muito clichê para você, se eu falar isso para você. Embora seja uma realidade, a importância da aceitação da pessoa como ela é, para que você se liberte, para que você se livre realmente dessa pessoa, dessa mulher, dessa situação. Então aqui a aceitação ela é extremamente importante para que você possa partir aqui de forma a não encontrar em outras pessoas as dores que você está carregando em relação a essa pessoa. E me fala muito de uma mãe aqui. Então, muitos questionamentos são feitos, né? E você pode, aqui com Pajem de Espadas, como se colocando muitas vezes sem perceber num estado, um certo estado infantil, porque a criança que chora, ou o adolescente, né? Que chora querendo que o pai e a mãe resolvam, que acolham, que amem. Eu quero esse amor, eu quero que você faça o seu papel que você veio fazer, afinal você resolveu me ter e agora você me crava uma espada, até mesmo na minha estrutura, como se você quisesse me tirar desse mundo, vamos dizer assim, como se você quisesse destruir tudo o que diga respeito a mim. Por quê? E você aqui como Pajem de Espadas, meu Deus, por quê? Por que você está fazendo isso comigo? Eu sou sua filha, eu sou seu filho, eu não tô entendendo por quê, mas aqui não existe, não há um porquê, simplesmente é. Simplesmente existe assim, é assim. E se manifesta perante você conforme o que existe dentro, o que há dentro, afora. E hoje eu tive uma experiência onde algo parecido e sempre de alguma forma eu sou preparada para as leituras antes. Até mesmo lembrando de coisas, recordando e indo numa meditação com mentoria espiritual, onde eu recebo assim, que essa pessoa é a minha sombra. Que pode ser que em algum lugar longe, distante, você possa ter sido alguém que tinha poder sobre outras pessoas e de alguma forma fez isso com alguém. E você não pense que é Deus que quer te punir, muitas vezes é você que quer passar por certas coisas para garantir. Às vezes você tem um destino, se você for procurar aqui, de receber alguma coisa importante. Digamos que você era um governante, uma governante, e às vezes a gente pode falar de outras dimensões também. Você era, e aí você, quando teve essa chance, esse poder nas mãos, você fez muito mau uso dele. E às vezes a gente fala com pessoas que hoje vêm trabalhar com a magia, mas parece que sente que tem ali um grande dom, um grande poder, que parece que não consegue acessar muito bem. Muitas vezes você mesmo não quer permitir, enquanto eu superior, que você tenha tanto poder, porque você é uma pessoa que tende, quando esquece, né, e vem para este mundo aqui, onde você é testado e se coloca num processo evolutivo, que você mesma pode estar se autopunindo demasiadamente, não se dando uma oportunidade de acessar o poder e fazer bom uso dele dessa vez. Eu lembrei do filme do Senhor dos Anéis, né, que é interessante, que é como se você estivesse sendo preparado para receber algo importante, uma grande responsabilidade. Por exemplo, o Frodo, ali do Senhor dos Anéis, que
aquele ser mais simples, doce do condado, né? Recebe o anel para carregar aquele fardo que é algo muito importante para a humanidade, para aquele mundo, né? É muito importante, mas mago, um grande mago, muito sábio, não conseguiu, Gandalf, não conseguiu, não teria condições de carregar aquele fardo. A tentação dentro dele seria muito grande, inclusive daquela bruxa branca, que é uma elfa, esqueci o nome dela agora. Ninguém tinha, as pessoas acabavam brigando por aquele anel, por aquele, vamos, eu vi até pacto, né? Mas não é um pacto, não tô falando de coisa trevosa aqui não, tá? Por exemplo, uma aliança com a espiritualidade maior para ajudar outras pessoas, enfim. Outras pessoas pegariam esse conhecimento para fazer algo negativo. Ou digamos que você vai receber da espiritualidade uma coisa que é mundana, que é um cargo político, você de alguma forma algo vai chegar aqui para você, eu sinto. Você vai ter um êxito aqui. O carro também me fala não só de se movimentar para outra direção, como aqui já tá me falando de um êxito que você vai ter. Mas para ter esse êxito, você precisa sair desse pajem. Você precisa sair desse estado de cobrança da sua mãe a respeito do que ela gostaria, do que você gostaria. Eu ouvi um barulho ali, já subiu, eu acabei me perdendo. A respeito do que você gostaria que ela representasse para você de verdade. Desculpa, eu me perdi totalmente por causa do barulho ali da pessoa que subiu, o cachorro. Então, o que eu digo aqui para você é que você tem algo para você. Aqui te exige, ó, uma transformação, um movimento para transformação. E esse movimento, ele é muito doloroso para você. Porque é como se você deixasse realmente mortos e feridos para trás. E embora quisessem que fosse você, este morto, este ferido. Mas só que não. Apesar de todos esses machucados aqui, né, há uma caveira na carta da morte, né? Uma caveira, assim, é um cavaleiro, né? Uma caveira. E para trás está ficando passado, está ficando as suas dores, está ficando tudo isso que fizeram contra você e essas pessoas. E isso, de fato, como você, a única coisa que você entende como sendo pertencente, você é pertencente a essas pessoas, mas você não é, tá? Aqui está me falando de um movimento que vai ser muito difícil para você deixar tudo para trás. Não no primeiro momento todo, mas uma parte disso. Uma parte desse tudo. E aqui eu não estou falando que você vai, como eu sempre digo isso aí no outro canal que eu tava movimentando antes, eu tinha. Você não vai deixar uma pessoa que depende de você, até por uma obrigação legal que você tenha, né, como parente, mas abandonar aquele estado, aquela presença, a forma como você convivia, como alguém pertencente a algo, engolindo certas coisas, certos sapos aqui, para se sentir pertencente. É como se você não aceitasse mais isso, mas isso realmente dói muito em você, tá? Signo de Touro. Então aqui, isso, eu sinto que, aqui não sei nenhuma carta necessariamente disso, mas desde o início houve assim, há um empobrecimento decorrente de suas dores emocionais. O que precisa ser mudado com movimentos e com os cortes necessários que você precisa deixar, o que você precisa deixar para trás. Isso vai te fazer crescer, entendendo que você pode seguir o seu caminho por você mesmo, você mesma, tá? Mais 3, ok. E quando você segue, eu sinto aqui que tem alguém que não vai gostar. Olha só como interessante. Alguém, 4 de copas, alguém não vai gostar disso, tá? Quando você deixa pra trás, realmente, alguém não vai gostar e tenta te trazer alguma coisa aqui, um presente com 6 de copas, tenta te comprar novamente para que você retorne com
muitas mensagens presentes quando a pessoa realmente enxergar, porque agora ela não está valorizando isso, mas quando essa pessoa realmente ver que você de fato agora seguiu um novo caminho e que essa pessoa não está conseguindo impedir isso, aqui vem também, eu sinto ataques energéticos, ataques psíquicos, né? Um fogo para cima de você tentando trazer você de volta. E o desfecho é que você, com grande sabedoria, e não mais como o pajem que se comunica e cobra, você, a partir daí, quando você realmente decide, você sente que está pronta, eu consigo deixar essa situação, movimentar a minha vida para realmente transformar tudo isso. Quando alguém enxergar, eu não consigo mais segurar o signo de Touro, ataques, mas o desfecho é você com uma grande sabedoria, aqui, de um pajem passando aqui para a sacerdotisa, a alta sacerdotisa, onde você aqui tem sabedoria e também se fecha. Você se torna mais oculta, em relação a, às vezes até a tua moradia, ou a forma como você está ganhando seu dinheiro, tudo aqui se modifica, tá? E ao fazer isso, olha só, 3 de copas, quando você faz isso, quando você não permite mais que essa pessoa entre no teu universo, por exemplo, eu estava fugindo de uma pessoa, o que eu não concordo e não entendo que a gente deva desistir de nada, mas eu, por exemplo, tive que deixar meu canal anterior, tá? Porque eu tava recebendo muito ataque. E não é, que eu sou um concorrente, isso aí. Quando você tem o ataque do pior, daquilo que seria mais importante para você, os outros acabam se reduzindo ao nada, né? Ou incomodando ali, mas você dá conta. Agora, quando é realmente com alguém que você considera, aqui daí o bicho pega, né? Então você tem que se levantar, se restabelecer, e aqui há uma comemoração quando você se fecha e quando você compreende. Eu criei um novo canal, não vou contar sobre esse novo canal. Tudo o que nós queremos fazer, e às vezes por ego, por entender, olha, eu tenho força, eu consigo, eu tô começando outro, pode atrapalhar que eu começo outro. Não. A grande sabedoria aqui é internalizar aqui tudo o que eu desejo, os meus projetos, aquilo que eu estou construindo, eu construo agora em oculto, ninguém vai saber. Então, ou pelo menos não as pessoas que deveriam me amar e não me tratam assim. Então aqui, e quem não tem essas histórias, né? Quantas vezes eu vejo essas histórias se repetindo no YouTube, muitas pessoas falando, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, ou pessoas que falam sobre coaches e falando muito sobre essas questões. E ocultistas, não fale o que você deseja construir, certo? Não fale. Então aqui há uma grande comemoração aqui sobre alguma coisa, deixa eu ver, emocionalmente te traz uma alegria muito grande, tá? E a gente tá falando de uma oportunidade, de alguma coisa que pode chegar para você aqui, decorrente aí da atividade, do movimento que você coloca nos seus planos. Aqui chega uma oportunidade, chega alguma possibilidade para você, que te traz essa comemoração, signo de Touro. Então, às vezes, nós só precisamos compreender como nós devemos agir. Às vezes, nós já tivemos o mesmo problema no passado, nós resolvemos porque, poxa, mas é a minha mãe. Será que ela teria coragem de me pensar em me tirar isso? Nesse caso, eu tô vendo que sim, sabe? Porque é alguém que te cravou uma espada realmente, assim, no peito, sabe? E essa dor aqui, ela vai ser curada por uma grande alegria, mas porque você não vai deixar mais com que isso aqui continue te afetando. Entende, signo de Touro? Vamos ver então o que mais que a gente tem aqui de mensagem. Eu sinto que aqui é isso, tá? O desfecho foi esse. Há uma comemoração para chegar para você, porque você não se deixa parar.
Tarot de Delfos, não se deixa parar, então, pela dor. É muito fácil falar, quando aperta, dói. Dói, gente, dói muito. Saber que algo que é importante para você não está acontecendo pela pessoa mais importante da sua vida, ou uma das, isso dói, mas também te liberta. Te liberta e você também, se você for pesquisar a fundo, é que eu faço essas pesquisas, consultas com pretos velhos, várias coisas, regressões que confirmaram exatamente a visão daquilo que foi dito. Nós temos várias versões. Nós encarnamos, desencarnamos, encarnamos de novo com uma nova versão. E muitas vezes nós mesmos somos os nossos carrascos pelos nossos erros. Pensamos que nós não podemos errar, né? Mas nós podemos. E aí lá pelas tantas você percebe que nem tudo aqui que está acontecendo com você é só pela projeção do outro. Existe também aqui, nesse espelhamento, aquilo que há em você. Então, o que mais está te incomodando nesse momento, embora você seja uma pessoa maravilhosa, que você não tenha nada de narcisismo e que jamais você pense que você poderia, de alguma forma, fazer algo com alguém nesse sentido. Então, tive uma interrupção aqui, tive que parar um pouquinho o vídeo e a gente vai aqui agora, então, dar continuidade com o tarô de Delfos pra gente ver o que vem agora pro signo de Touro. Mas alguma questão, vamos ver se vem alguma coisa diferente pra você aqui que você precisa saber agora, signo de Touro. Bem-aventurança. Você tem aqui, e sabe aquilo que mais te incomoda, que muitas vezes você tem dentro de si, em alguma versão sua do passado, que você precisava saber disso, e para que você não se veja como vítima. E eu não tô falando que é o seu caso, porque afinal de contas você precisa fazer uma investigação própria sua, certo? Que nem sempre você vai ter acesso, nem sempre você vai ter acesso a tudo. Mas eu vejo isso, me incomoda. Bom, de alguma forma, você tem que entender que você não é uma vítima, certo? Você não é uma vítima até mesmo pela forma como você se trata. E às vezes a gente precisa parar e conversar com o nosso eu superior. O que é o superior? Se isso vem de um treinamento, de algo que eu preciso compreender, por favor, me mostre, para que amenize, por favor. Porque às vezes a gente está num estado tanto de pagamento de algo que a gente nem lembra, não sabe o que é. Parece que a gente está pagando por tudo e mais um pouco, que se você for parar para pensar, aquilo que realmente, até um certo ponto a gente vive aquilo, ok, mas daqui um pouco você não consegue, por exemplo, colocar em prática algo que você veio fazer que pode ajudar outras pessoas, por exemplo. Porque você tem que estar vivendo situações demasiadamente. E aí veio uma resposta também. Nem tudo também vem de você. Essa pessoa já se mostrou exatamente assim, e quando numa outra encarnação foi sua mãe, seu ascendente, enfim, e se mostrou da mesma forma com você naquela ocasião e fez algo até pior. Às vezes vem uma nova encarnação para dar um desfecho diferente. Tem várias possibilidades, não tem como nós encaixarmos, né? Não podemos encaixar, gente, a situação de um na de outro. Podemos entender que pode ter questões parecidas, sim. Mas cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem o seu aprendizado e nenhum é igual ao outro, né? Nós podemos ter questões parecidas, mas nenhum é igual ao outro. Então, o que eu vejo é que cada um tem a sua história e que precisa entender isso. E aqui a Bem-aventurança me fala exatamente sobre você ter aqui um trabalho onde você ajuda outras pessoas e se coloca na posição de mãe. Eu até parece que quase não saiu essa palavra. Se você se coloca nessa posição de mãe, eu posso ser uma mãe de santo, eu posso ser a dona de uma empresa, onde eu ali sou responsável por várias pessoas. De alguma forma, eu estou falando desde o início ali, vem alguma coisa para você, alguma responsabilidade, tá? E aí,
fala para você ter esperança aqui, essa carta, esperança e sonhos. Tenha esperança nos seus sonhos, sim, tá? Você viveu o que tinha que viver. Às vezes é só um entendimento que a gente precisa para virar a chave. Porque você vai fazer uma análise com o tarô, com uma investigação, né? Às vezes até a apometria, de várias formas. Você vai compreender na radiestesia, entender questões kármicas ali. Até onde eu já paguei o karma que saiu lá no meu mapa numerológico. Fazer essa investigação e compreender até eu já paguei esse karma que você está dizendo que está quitado, por que eu ainda estou vivendo isso aqui? É como a gente diz, tem a projeção do outro, e aí chega um momento que realmente se torna demasiado, e nós podemos pedir uma intervenção divina. E a gente está falando hoje do dia 2 de fevereiro, a mãe geradora, né? A mãe Iemanjá, né? Que a gente fala do trono da geração. E também a gente fala da Mãe Maria, né, na Igreja Católica, ali, Nossa Senhora dos Navegantes, que a gente daí tem essa versão assim da Mãe Maria, né, desculpa, da Nossa Senhora dos Navegantes. Então aqui, hoje é um dia que a gente está falando muito disso. E aqui fala bem-aventurança, né, esse estado aqui onde você na Terra é mãe. Mãe para ajudar outras pessoas, inclusive a resgatar os seus sonhos, porque você se coloca em movimento, você resgata os seus sonhos, você tem ali uma vitória, você tem ali uma comemoração, tá? Então, quando você descobre esse poder em você, você pode ajudar outras pessoas a descobrirem este mesmo poder nelas também, para não desistir, para não se deixar. Quando o mundo te coloca de joelhos, você ajoelha, chora, limpa os joelhos, levanta, limpa os joelhos e segue. Às vezes segue de muletas, que dói demais. Mas se você decidir seguir, você vai comemorar, tá? Então aqui, olha só, a responsabilidade, bem-aventurança, aqui vem. Eu falei, gente, as cartas, né? Desde da outra tiragem que eu tirei aqui pra vocês, é uma responsabilidade que vem pra vocês aqui. Independentemente do estado que você se encontra. O seu sofrimento, quando você consegue ultrapassar esse sofrimento, de alguma forma você pula para um novo estágio. E quando você consegue não só ultrapassar, como eu disse, levantar e limpar os joelhos e seguir, além disso, você ainda segue com uma nova compreensão, um novo entendimento de que talvez você não seja vítima, de que existe a projeção do outro em relação a você e que quem tem que dar esse limite, porque ali falava também de você, fazer o corte, é você, que você deve assumir a responsabilidade para trazer essa mudança, essa transformação na sua vida. E ninguém vai fazer isso por você, é só você. Você pode chorar, eu peço por favor, corta o fulano, não sei o quê. Eu já vi gente falando que pediu esse corte e conseguiu, pediu ajuda e conseguiu, né? Porque de fato não tinha. Agora, se a espiritualidade perceber que você é forte e que você pode sim, que você tem esse poder de fazer esse corte, vão te dar a responsabilidade. Corte. Ah, mas eu estou sofrendo. Faça o corte. Ah, é magia. Faça o corte. Eu sei que você tem esse conhecimento aí. E aí se utilizam muitas vezes desses ataques, dessas pessoas, dessas situações, para trazer à tona o teu poder. E é no desconforto, é no sofrimento que muitas vezes vem esse poder para você. E aí quando você compreende isso, né, você entende que você tem esse amor familiar. Porque se você se levantou, se você pegou o seu carro e seguiu, se você se colocou em movimento, é porque de alguma forma, em algum momento, você ainda tem fé. Em algum momento existe uma fagulha ali que pega fogo de novo e que você ali consegue escalar montanhas, nem que seja de joelhos na lama, mas você continua até chegar no topo, mesmo com todos os impedimentos. Isso
muito mais do que passar o batom, do que cuidar do corpo, que é extremamente necessário e importante cuidar do nosso templo. Isso aí é um extremo amor próprio. Isso é autoestima. Isso é gostar de você e não desistir de você nunca, independentemente do estado que você esteja. Então é com base nessa força que eu sinto aqui agora, que por mais que você ali em Três de Espadas tá xingando assim, você até o compadre se colocando numa posição de maturidade perante sua mãe, mas também sobre sua mãe espiritual, Deus, deusa, o que você quiser chamar, gritando e pedindo aqui uma posição a respeito dessa situação. Só que assim, aqui você tem poder para assumir a responsabilidade de fazer o corte. Ah, essa pessoa me fez uma amarração. Você tem condições, você tem instrumentos, e se você não tem, você vai buscar ajuda, você vai assumir a responsabilidade por limpar e abrir o seu caminho. E, melhor ainda, se você aprender aqui mecanismos para aprender a abrir o seu próprio caminho, para se proteger, muito melhor ainda, tá? E aqui, esse amor familiar me fala que você encontra daí dentro de si, nesse amor próprio, nessa não desistência. Aqui a gente tá falando também de criança interior. Você pega todas as suas dores da criança interior ferida, do que essa pessoa fez a você, e você olha para essa criança, para você, na sua versão criança, e você se acolhe, você se abraça, você ampara. Quando você não desiste. A sua criança talvez queira desistir, está sofrendo, está abalada, mas tanto que essas questões continuam se repetindo. Por quê? Porque sua criança está relembrando ali e dizendo: você não cuidou dessa ferida, né? Eu quero que você me cuide, que você me ajude. E aí quando você cura, quando você ajuda, quando você abraça, acolhe, você entende que a responsabilidade agora está nas suas mãos e você agora é adulto, adulta, responsável por todas as suas questões. Eu tô só um pouquinho, eu vi uma coisa aqui que eu não entendi muito bem. Não entendi, tá? Eu não vou falar uma coisa aqui que eu não entendi muito bem. Então, aqui eu vou tirar aqui agora o oráculo dos anjos pra gente encerrar, tá bom? Porque já ficou bem longa essa mensagem. Então, signo de Touro, o que tá me falando aqui é que às vezes você pode dar conselhos para outras pessoas aqui, bem-aventurança. Você é muito bom em dar conselhos, em acolher, em ouvir outras pessoas. Aqui está falando, escute um pouco a você mesmo, você mesma. Escute-se, escute essa criança, faça uma meditação e deixe vir à tona o que essa criança quer te dizer. A criança que sofreu, o que a sua criança quer dizer a você? De que forma você pode acalmar isso? Isso é importante. Olha, podem falar várias coisas, tem várias teorias. Hoje mesmo eu estava ouvindo o que para mim, muitas vezes quando surge uma teoria, nós podemos pensar que essa se liga mais ao que eu acredito. Aí daqui a um pouco surge uma outra coisa. Nossa, mas isso faz sentido. Não existe verdade absoluta, né? Mas algumas coisas, às vezes a gente pensa que exclui outras. É um pouco mais arcaico, se nós formos pensar, levando em conta um entendimento mais elevado, digamos assim. Que ficar voltando ao passado e removendo, ou então acolhendo a criança que está lá dolorida, que tudo isso de alguma forma existe uma possibilidade de você fazer um reset quando você entende que você é perfeito.
Só que quando você está com emaranhados muito fortes na sua vida e você conscientemente com esse corpo, com essa mentalidade, com aquilo que é proporcionado a você ver e saber sobre você mesmo, sobre você mesma, pela questão do véu do esquecimento mesmo. Às vezes, ir lá e desmanchar aquele nó é benéfico ainda, entende? Porque eu sempre compreendi, porque se eu vou fazer uma investigação técnica com tarô, com entidades, com consultas, com radiestesia, com oráculos, mapas, o que for, e eu vou investigar isso profundamente, eu vou compreender que aquilo ali está bloqueando a minha vida de alguma forma. Eu identifico crenças. Então isso significa que eu não consegui romper com isso de uma vez só para restaurar e resetar o meu sistema, digamos aqui, né? Que veio a mensagem: pane no sistema, alguém me desconfigurou. E aí seria muito interessante a gente ter essa possibilidade de resetar o sistema e não ter mais nenhuma crença. Mas aí lá pelas tantas nós fazemos alguns processos terapêuticos, nós vamos percebendo que nós já conseguimos remover várias coisas, mas ainda tem algumas crenças, tem alguns bloqueios meus próprios que estão gerando isso também, esses problemas, né? Inclusive dores da minha infância. Então, dentro da perspectiva do que nós, neste momento, pela nossa consciência que temos agora, temos condições de remover, isso ainda é válido. O que não é válido é também ficar revisitando, e nessa técnica que eu vi, tem razão, revisitando cada situação dolorosa, sentindo a dor de tudo aquilo, sem realmente sair com uma ressignificação verdadeira. Porque isso aconteceu comigo. Houve o acesso a algo que eu não lembrava, muito grave. Acessei aquilo ali, mas o rompimento efetivo com aquele trauma não aconteceu, houve um início disso. E como aquilo foi muito chocante, eu fiquei anestesiada ali um tempo. Então, o que eu vejo é que muitas vezes falta uma guiança. Você faz uma constelação familiar, muitas vezes não resolve totalmente aquilo ali, a resolução daquilo. Eu entendo que às vezes a gente precisa ir investigar. Bom, eu acessei aquela situação, aquele trauma, aquele bloqueio, né, numa constelação familiar, em qualquer outro tipo de processo terapêutico, uma hipnose sistêmica, enfim. E ali não houve um fechamento efetivo no meu interno. Isso deveria ser verificado. O cuidado de encerrar isso, tá? Então, o que eu vejo é isso. Aqui, enfim, aqui é a última carta, né? É da criança. E Arcanjo Raguel, harmonia do relacionamento. Nós, anjos, estamos abrindo os corações de todos os envolvidos. Argumentos e conflitos resolvidos agora serão. Arcanjo Chamuel, paz. A paz vem lembrar que só o amor é real e verdadeiro. Então, existe todo um peso aqui, que quando você se cura, você ajuda o outro também, inclusive pela questão do espelhamento. Mas isso também acontece com os limites que você dá, com o amor próprio com que você passa a agir em relação ao outro, em relação a você, com amor próprio também. Respeito e amor próprio para com você e para com os outros. As coisas, esses problemas e as aberturas que haviam para que o outro te machucasse, esses canais vão sendo dissolvidos. Então aqui argumentos e conflitos serão resolvidos agora, porque você resolve dentro de você. É como eu quero uma justiça. E aí eu estava compreendendo, por exemplo, essa questão da ressonância harmônica, o professor Hélio Couto, né? Eu quero fazer a ressonância harmônica, né? Muita gente foi lá e fez. Mas dentro de si não havia resolvido questões. É como você invocar um arcano, por exemplo, eu quero justiça divina. E aí o que há dentro há fora. E dentro de mim há uma intensa sensação de injustiça.
Será que eu tô pronta para fazer essa ressonância? Será que eu tô pronto para fazer essa invocação desse arcano, da justiça divina, o que for, da forma como tiver que ser feita, se eu não tenho a justiça dentro de mim? Primeiro eu tenho que resolver dentro. Às vezes leva tempo e tem que ter disposição e vontade de verdade de fazer isso acontecer, sabe? Então aqui, arcanjo Azrael, conforto, estou com você em sua hora de necessidade, ajudando seu coração a se curar e confortar. Então aqui aqui tem arcanjo Azrael, mas aqui também apareceu arcanjo Raguel, arcanjo Chamuel, tá? E chame por esse arcanjo, chame pelo seu anjo da guarda, firme seu anjo da guarda, peça ajuda, peça que os 72 anjos cabalísticos também é uma meditação interessante, pedindo ali, colocando a intenção, faça a oração antes, chamando pelos 72 anjos da Kabbalah. Tem aí no YouTube meditações, tem várias dos 72 nomes de Deus. E ali você vai intencionar e pedir para ir dissolvendo esses bloqueios. Tem a oração do Arcanjo Miguel de 21 dias, tem o Ho'oponopono, instrumentos que te levem a dissolver nós internos, para que você tenha uma resolução do lado de fora. E aí que esse conflito que havia dentro não exista mais. E muitas vezes há resolução com as pessoas do lado de fora, ou se elas não conseguiram evoluir, compreender, ou não querem saber, e o que é total direito delas, essas pessoas acabam não entrando mais em ressonância com você, e você acaba seguindo um caminho, essas pessoas outro caminho, sabe? Acaba ali aquela necessidade daquele convívio, quando o ciclo se encerra, cada um segue o seu rumo, né? Então aqui é uma cura interna, uma autorresponsabilidade, remover o sentimento de vitimismo, mesmo que tenha sido grave, tá? Porque aqui a gente tá falando às vezes de uma discussão, da forma como a pessoa tá me tratando, mas às vezes essa pessoa realmente quis o pior pra você, o pior mesmo, né? Então aí, se você para e analisa isso, né, e olhar para um outro aspecto, se eu conseguir superar isso, eu tô pronta para superar outras coisas também. Pessoas, desafios, colegas de trabalho. Isso, se eu conseguir dissolver isso dentro de mim, eu não me abalo mais por tantas outras coisas aí que antes me abalavam, né? Então aí vem esse fortalecimento, esse crescimento interno. Passou aqui do horário. Espero que você tenha gostado da leitura. Signo de Touro, até mais.